Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do sétimo ano. Na última aula a gente viu aspectos sobre a União Ibérica, né, como ela ocorreu, e uma das consequências apontadas foi a invasão dos holandeses aqui na América Portuguesa, na América Espanhola, aqui no Brasil. Então hoje a gente vai estudar especificamente as invasões holandesas, né? Que foram um dos eventos aí que ocorreram durante a União Ibérica e um dos eventos mais importantes para a nossa história. Lembra que a gente está estudando a história do Brasil, né? A história do período colonial brasileiro. Então, teve outros eventos que não são tão importantes para a gente que está estudando a história do Brasil, a história do período colonial brasileiro, certo? Então, torna-se um evento importante as invasões holandesas na América, ok? Vamos já iniciar o nosso estudo. Primeira situação importante. Quem eram os holandeses? Naquele contexto político da época. Os holandeses eram uma colônia espanhola, ou seja, mesmo ficando na Europa, eles tinham sido dominados pelos espanhóis, certo? E era uma colônia que estava buscando sua autonomia, sua independência. Então, eles queriam o quê? Eles queriam ficar independentes da Espanha. Antes da União Ibérica, os holandeses eram um dos principais clientes da capitania de Pernambuco. Eles compravam muito açúcar da capitania de Pernambuco, certo? Refinavam esse açúcar e vendiam na Europa. Era uma importante fonte de renda para a Holanda. Era essa compra do açúcar que vinha de Pernambuco e revender ele, certo? Porém, o que acontece? Com a União Ibérica, né, Portugal e as terras de Portugal, as colônias de Portugal, são pertencentes agora ao rei da Espanha. E a Holanda estava em guerra com a Espanha, buscando sua autonomia. Logo, eles deixaram também de ser bem vistos em Pernambuco, certo? Então, eles pararam de comercializar isso, ok? Outra coisa importante, a Holanda, ou melhor, os comerciantes holandeses, eles criaram a VIC. O que é VIC? VIC é uma sigla em inglês para Companhia das Índias Ocidentais, certo? Está aqui a bandeira da VIC. O que é isso? É uma organização comercial, é gente que compra e vende, certo? Mas para vocês entenderem melhor a importância disso, a gente geralmente hoje, que é um mundo mais pacífico, a gente entende vendedor, lojas, entende caminhoneiros como simples meio de transporte. Mas naquela época o mundo era extremamente violento e perigoso. Existiam piratas, existiam corsários, existiam muitos riscos na navegação. Então você devia entender isso mais como, sabe, aquelas carros fortes que transportam valores, que levam dinheiros por caixa eletrônico, tem um bocado de gente armado dentro, o carro é blindado. Pronto, é algo mais ou menos nesse sentido, só que levando para o mar, certo? O comércio de mercadorias era feito por navios armados, bem defendidos. Então, a VIC, essa organização comercial, ela também, quer queira ou quer não, ela tinha seus instrumentos de defesa, certo? Que eram utilizados no comércio. Não se separa aí muito o que era exatamente, esse navio é só para o comércio, esse navio é para a defesa. Existiam especializações? Existiam, mas muitos dos navios eram fortemente armados devido às necessidades de defesa da época, ok? Mesmo os navios comerciais. E a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma companhia comercial, tinha aí uma frota naval que poderia ser usada em guerra, sim, ok? Então, essa Companhia das Índias Ocidentais,
Elas eram comerciantes de açúcar, compravam açúcar produzido no Brasil, refinavam e revendiam, e estavam em guerra buscando a independência, buscando a autonomia, certo? Com a União Ibérica, eles passaram também a ser não vistos pelo Brasil, né? Não bem vistos, pois o Brasil passou a ser terra espanhola e estavam justamente em guerra com a Espanha. Então, em tese, eles perderiam uma boa parte aí de sua renda, já que eles eram comerciantes de açúcar, e o açúcar vinha daqui de terras brasileiras, ok? Então, tudo isso aqui motiva a invasão dos holandeses no Nordeste brasileiro, que é justamente a região que produz o açúcar. Então, por isso que é importante a gente entender que a gente está aqui no meio do ciclo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é importante e ela movimenta a história aqui do Brasil durante esse período, ok? Progredindo. Então, como se dá as invasões ao Nordeste pelos holandeses, tá? Primeiro teve um ataque a Salvador em 1604. Esse ataque ele foi rechaçado, certo? Depois teve uma invasão a Salvador. Salvador foi invadida. Os holandeses tiveram alguma vitória, ocuparam Salvador por um ano, porém foram expulsos novamente, ok? E, posteriormente, e essa se torna mais importante, foi a invasão a Pernambuco, em 1630. Ok? Essa aqui teve sucesso e essa aqui durou algum tempo. Só para a gente lembrar que a União Ibérica foi de 1580 a 1640. Então, todos esses ataques, todas essas invasões foram durante o período da União Ibérica. Ok? Bom, e essa invasão teve sucesso, eles conquistaram Pernambuco, e não só Pernambuco, a gente está vendo aqui nesse mapinha as terras da chamada Nova Holanda, certo? As terras holandesas, que os holandeses conseguiram conquistar. Foram praticamente todo o norte da região nordeste, de Pernambuco para cima. E nessa época, ainda existia Alagoas unida a Pernambuco, certo? Então, Alagoas ainda pertencia a Pernambuco. Inclusive, tem um personagem que pertencia às terras de Alagoas, mas Alagoas era província de Pernambuco, que ficou conhecido como o maior traidor da história do Brasil. Se isso é justo ou não, é uma outra história, mas muitos historiadores, Van Hagen, por exemplo, tratam ele como sendo um grande traidor. O que foi que esse cara fez? Ele foi um senhor de engenho, certo? Ele uniu-se aos holandeses. Ele virou a casaca. Ele mudou de lado. Em vez de lutar contra os holandeses, ele se uniu aos holandeses e de 1631 a 1637 ele teve uma grande participação nas conquistas holandesas no Nordeste, principalmente porque ele era alguém que conhecia as regiões, era alguém importante, e esse conhecimento geográfico é muito importante nas estratégicas e táticas de guerra. Então, de 1631 a 1637, houve grandes vitórias holandesas, o que levou a toda essa conquista desse território aqui a partir de Pernambuco, ok? Bom, em 1637 ele foi capturado e torturado e morto. Como eu falei, ele foi tratado como um grande traidor. Bom, a gente viu ali toda a participação do Calabar, tido como o maior traidor da história do Brasil. E a expansão holandesa, fundando o que eles chamaram de Nova Holanda, certo? A Companhia das Índias Ocidentais, ela via esse empreendimento aqui no Brasil como um negócio, certo? Então, isso aqui era uma extensão do negócio deles de venda de açúcar. Eles apenas acumularam mais uma etapa da produção, que era o cultivo da cana-de-açúcar, ok?
Então, para administrar essa Nova Holanda, eles enviaram um funcionário da Vick, Maurício de Nassau. Quem era Maurício de Nassau? Por que mandaram esse cara? Maurício de Nassau, ele era um militar, certo? Então, era alguém importante para as defesas. Porém, nem tudo dá muito certo. A própria Vick, ela vai entrar em falência na década de 1640, por volta de 1640, 1630, ok? E ela era responsável pelo comércio e pela economia dessa Nova Holanda. Então, quando ela entra em falência, toda a Nova Holanda entra também em falência, certo? Ou em crise econômica. E o próprio Maurício de Nassau, ele é retirado da administração da Nova Holanda. Alguns historiadores apontam que o Maurício de Nassau fez diversas melhorias na cidade de Recife, principalmente, certo? Mas aí que está, ele é retirado do governo da Nova Holanda e mandado embora pela Vick, ok? Outro evento importante que vai contribuir aí para o fim das invasões holandesas na América colonial é a restauração de Portugal. A restauração de Portugal foi um evento, certo, que aconteceu em Portugal, que fez a separação da União Ibérica. Espanha e Portugal se separam e vai começar a dinastia dos Bragança. Dinastia dos Bragança que vai dar origem ali a Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, ok? Nessa época aqui, quem vai assumir o trono de Portugal, a partir da restauração de Portugal, é Dom João IV, ok? Dom João IV. Bom, e a partir dessas duas situações, certo? A crise nas companhias das Índias Ocidentais e a restauração de Portugal, vai haver as guerras brasílicas. E o que são as guerras brasílicas? É o processo de combate das invasões holandesas. Então, brasileiros e portugueses, e é interessante notar que essas guerras ela teve participação tanto de negros, quanto de índios, quanto de brancos, certo? Todos os camadas sociais participaram dessa expulsão dos holandeses do território do Nordeste, okay? Que dá-se a entender que o governo dos holandeses não era necessariamente o melhor dos governos, apesar de algumas melhorias produzidas aí por Maurício de Nassau, ok? Então, essas guerras brasílicas foram feitas a partir de 1645 até 1654 e foram esses combates que expulsaram os holandeses do Nordeste, ok? Então, é isso, pessoal. São esses aspectos que a gente tem que entender a respeito da invasão holandesa. Ela aconteceu durante a Península Ibérica, certo? Perdão, durante a União Ibérica, porque os holandeses queriam ter o controle, o acesso à cana-de-açúcar produzida no Nordeste brasileiro, o que foi cortado junto com a União Ibérica. Tá? Os portugueses eles tiveram grande participação aí da ação da Vick, ou seja, da Companhia das Índias Ocidentais, ok? Devido à própria crise que gerou a falência da Companhia das Índias Ocidentais e a restauração de Portugal, ou seja, a separação da União Ibérica, houve os processos de reconquista portuguesa das terras dominadas pelos holandeses, que são as chamadas Guerras Brasílicas, as quais os holandeses foram expulsos da América Portuguesa. Ok, pessoal? Até a próxima aula.